São 8 horas e 41 minutos. A partir de agora, a gente vai falar bastante sobre o momento da pandemia no Brasil, mas também os próximos passos, quando a gente fala de vacinas, do que podemos aguardar nos próximos meses, conversando com a diretora-geral assistente da OMS, responsável pela área de acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos, doutora Mariângela Simão, que gentilmente nos atende. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Doutora, vamos começar falando sobre o cenário de hoje aqui no Brasil, né? A gente tem lentidão no processo de vacinação, com menos de 3% da população imunizada com as 2 doses, hospitais lotados, filas enormes para leitos de UTI, recordes no número de mortes e dificuldades também de parte da população em aderir às medidas restritivas. Esse cenário é observado como pela OMS e que caminhos a senhora enxerga aqui para o Brasil, num ambiente em que, ao mesmo tempo, a gente fala, torce e acompanha todos os dias novidades a respeito de produção e aprovação de mais vacinas? Veja, a situação no Brasil, é claro que é extremamente preocupante. A OMS vem se preocupando, colocando isso em diferentes entrevistas na imprensa, porque não apenas você observa um padrão acelerado de transmissão comunitária, mas também isso está acontecendo em todas as regiões do país, o que é único, né? Anteriormente, em outras ondas, o Brasil tinha algumas regiões mais afetadas do que outras, e isso é bastante preocupante, junto, como você bem colocou, com as medidas de prevenção, que elas são universais, e é algo que a gente tem certeza hoje que funciona para diminuir a transmissão comunitária, são as medidas do uso de máscara, evitar aglomerações. No Brasil se fala bastante em isolamento social, mas a terminologia que a gente vem usando internacionalmente é muito mais do distanciamento físico do que isolamento social, que é uma coisa muito pior, né? Então, todas essas medidas, elas têm que estar sendo tomadas com ou sem vacina, né? O país está com ainda um pequeno número de pessoas vacinadas, mas você vê, nós acabamos de ouvir, o próprio Estados Unidos, que investiu, acho que 3 trilhões de dólares em vacina, ainda assim só conseguiu vacinar 12% da sua população. Então tem um problema global no momento que está relacionado ao suprimento adequado, suprimento de rotina, né, das doses contratadas, como também ainda a disponibilização de poucas vacinas aprovadas internacionalmente, né? Eu diria que o Brasil, Sheila e Carla, o Brasil tem uma situação especial porque o Brasil tem capacidade de produção, né? Então você tem, por um lado, você tem o Butantan já produzindo ou invasando as vacinas da Sinovac, que é a empresa chinesa que produz a Coronavac, e você também tem a Fiocruz com uma capacidade muito grande, uma vez que estabilize o fornecimento da matéria-prima de produção da vacina da AstraZeneca. O Brasil também começou a receber as vacinas do consórcio internacional, que é o COVAX, que entrou. Então, vai demorar um pouco, mas vai entrar nos eixos. E eu estava ouvindo a conversa anterior também, que o Megali estava falando que o pai dele agora foi vacinado, né? E eu queria fazer até um paralelo, porque os vários países na Europa estão chegando ainda perto dos 70 anos, não expandiram a população que está sendo vacinada muito além dos 70 anos, ou 68, 77, 67, 68 anos. Então, é uma condição que não afeta só o Brasil no momento. Você está vendo o mesmo tipo de restrição em termos de doses de vacina disponíveis em países muito ricos também. Agora, doutora, na semana passada, o Butantan anunciou a fabricação de uma vacina própria. O ministro da Ciência e Tecnologia também citou a proximidade do desenvolvimento de uma vacina pela USP, se não me engano, de Ribeirão Preto. A gente está vislumbrando agora no horizonte a fabricação de vacinas aqui no Brasil. O quanto isso pode mudar a nossa história? O quanto isso pode ser um ponto de virada na história brasileira do combate ao coronavírus? Ter a possibilidade de você fabricar vacinas aqui no Brasil sem a necessidade de insumos lá de fora? É uma excelente notícia, né? Mas, por exemplo, essas vacinas ainda estão entrando em fase clínica, né? Então não é rápido, ela não vai estar no mercado
depois da manhã, nem poderia, né? Precisa terminar os estudos clínicos, né? Passou da fase de pré-clínica, que a gente diz de laboratório, para uma fase com que vai passar a fazer as fase 1, fase 2, fase 3, que são em seres humanos. É uma excelente notícia, porque o país que tem capacidade de produção pode se dar melhor no médio e no longo prazo. Mas eu já ressaltei anteriormente, o fato de que o Brasil, por exemplo, vai produzir verticalmente a vacina da AstraZeneca na Fiocruz já é muito bom, né? E o fato de que o Brasil estaria recebendo transferência de tecnologia da China para produzir a Coronavac no Butantan já é bom também. Melhor ainda quando a gente tiver vacinas que possam ser produzidas, quando a gente fala verticalmente, em toda a cadeia produtiva em território nacional. Mas não tem nenhuma medida, Megali, que seja de curto prazo, que vá dizer assim que daqui a 2, 3 meses vai estar um quadro melhor com relação à disponibilidade de vacinas do Brasil. Tem alguns pontos que são importantes, porque o Ministério da Saúde fechou contratos com outros produtores também, né, internacionalmente. E por meio desse mecanismo global que o Brasil entrou, que chama COVAX, o Brasil vai poder acessar as vacinas da Janssen, né, que é Johnson & Johnson, que foram recentemente autorizados pela OMS e que vai começar a produzir para esse mecanismo global, vai começar a distribuir para esse mecanismo global a partir de julho desse ano. Então, tem mais vacinas entrando no mercado, o que vai ajudar, pelo menos, que a gente passe, que a gente diz assim, a fase aguda dessa pandemia, que a gente espera que até o final do ano a gente consiga passar dessa pior fase. Doutora Mariângela, eu vou aproveitar que a senhora citou o COVAX Facility, né, esse consórcio. A gente no Brasil já se adaptou a entender de onde vêm as vacinas, né? A gente sabe que a Coronavac vem do Butantan, a gente sabe que a vacina de Oxford, da AstraZeneca, ela está sendo produzida pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Mas quando se fala em COVAX Facility, a gente tem uma certa dificuldade em traduzir para as pessoas que estão acompanhando a nossa programação, o que exatamente é isso, como funciona essa aliança global, como funciona esse consórcio, até porque o ministro da Saúde, na semana passada, disse que o governo federal estuda dobrar a participação do Brasil no consórcio para receber mais doses das vacinas. Queria pedir a ajuda da senhora, por favor, para explicar para o nosso ouvinte exatamente o que é isso e quantas doses podem chegar ao Brasil em quanto tempo. Veja, eu não lembro bem de quanto que o Brasil contratou, porque o ano passado, quando tipo um consórcio internacional, se definiu bem, né? Quando o Brasil entrou no consórcio, o Brasil tinha uma opção de entrar até 20% da sua população, que esse era o limite que estava sendo colocado, pensando que com 20% esse mecanismo global tem contratado 2 bilhões, quase 2 bilhões e 300 milhões de vacinas para 2021. Então, esse 20%, o Brasil contratou 10% só, que é isso que o ministro agora está falando em dobrar. E o que o Brasil ganhou ao entrar nesse consórcio? Ele ganhou a possibilidade de acessar várias vacinas que fazem parte do portfólio desse consórcio. Então, por exemplo, você tem a vacina da Pfizer no consórcio, você tem as vacinas da AstraZeneca, né, porque a AstraZeneca, o Brasil, por exemplo, recebeu por meio do consórcio uma vacina que é produzida na República da Coreia do Sul. Certo? São vacinas, e os países mais pobres estão recebendo a vacina do Serum Instituto da Índia, que é outro produtor para a COVAX Facility. E o Brasil já recebeu do Serum Instituto direto via Fiocruz também. Então, e tem outras vacinas que estão entrando. Eu já falei da Johnson & Johnson, tem também a Novavax, que é uma vacina que já liberou os resultados de eficácia e segurança de fase 3 e que está sendo avaliada agora para a OMS para fazer a listagem de uso emergencial. Tem a vacina CureVac, tem 9 vacinas que fazem parte desse consórcio, mas algumas delas ainda não foram autorizadas, não terminaram todos os estudos. Então, o Brasil ganha ao entrar num consórcio internacional, porque ele não precisa estar fazendo os contratos uma por uma dessas empresas, apesar de que o país hoje aparentemente fez contrato com a Johnson & Johnson e com a Pfizer também. Então, é muito importante que o Brasil aposte em todas as medidas que possam garantir que vá ter um acesso mais facilitado para as vacinas, à medida que elas fiquem sendo disponibilizadas no mundo. Então,
E com a capacidade de produção nacional, acho que é um fator adicional que traz um elemento de segurança maior em médio e longo prazo. Doutora, para encerrar da minha parte, a gente já tem falado bastante aqui sobre os números brasileiros que destoam do resto do mundo, ou de praticamente todo o mundo, enquanto a gente vê oscilações, né, na quantidade de internações e mortes na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Nesse instante específico, o Brasil está praticamente isolado como país que está vendo uma disparada descontrolável dos números. Porque é algo sazonal? Existe alguma razão para isso estar acontecendo com a gente? Na visão da OMS, por que isso está acontecendo agora com o Brasil? Eu já acho que buscar a razão é difícil, que tem várias razões, sabe, né? Eu acho que os países europeus, eles são países mais ricos, né? E conseguiram, por exemplo, o país onde eu moro hoje, que é a Suíça, que é onde fica a Organização Mundial de Saúde, ainda não abriu todo o comércio. Abriu o comércio talvez umas 2, 3 semanas atrás, mas não abriu restaurante, não abriu academia, teve várias restrições durante 3, 4 meses, em que só... Por exemplo, as escolas ficaram abertas e os estabelecimentos de alimentação, de supermercados e farmácias, né? Num contexto como o do Brasil, é muito mais difícil fazer termo em português está me falhando agora, mas um lockdown mais restritivo. Você vê, a França continua, por exemplo, com um toque de recolher às 6 horas da tarde. Aqui no OMS, que tem algumas pessoas trabalhando no escritório, eles têm que sair mais cedo porque a partir das 6 horas da tarde não circula gente, a não ser que tenha uma autorização por escrito das autoridades francesas para circular. Então, uma parte das questões do Brasil estão colocadas pela extensão que é continental, né? O Brasil é um país gigantesco, né? Em que você tem, e acho que essa é uma das coisas que a gente está vendo de bom com a mudança no Ministério da Saúde, também é a possibilidade de ter uma maior integração entre os 3 níveis de governo, né? Que as recomendações elas possam ser mais homogêneas pelo nível federal, pelo gestor federal, os estaduais e municipais, de modo que você possa não só ter políticas públicas que sejam baseadas em evidência. Por exemplo, tem uma ampla comprovação que o kit de prevenção não funciona, né? Então ele não pode ser uma política pública, né? Os medicamentos que estão colocados no kit de prevenção já estão comprovados cientificamente que eles não funcionam para prevenir nenhuma doença. Então é importante o novo ministério puxando a linha de trabalhar com uma política de saúde baseada em evidências, guias terapêuticos baseados em evidência científica, eu quero dizer, né? Mas também uma maior coordenação com as 3 esferas de governo. Já está acontecendo de uma certa forma com o programa de imunização. O Brasil sempre foi forte no programa de imunização, no momento que você tem a falta do insumo básico, que é a vacina, né? Mas você já vê que tem uma coordenação maior no sentido das populações prioritárias atingir profissionais de saúde e as pessoas que têm maior risco de adoecer e morrer. Então tem muitas coisas que o Brasil pode fazer, inclusive acho que é importante ressaltar, Megali, que mesmo tendo vacina, não se pode ter uma falsa segurança que com a vacina as coisas resolveram, porque elas não vão resolver só com a vacina, ainda mais quando a vacina ainda em quantidades pequenas. As medidas de prevenção, que a gente já aprendeu que elas funcionam nesse período de 1 ano e pouco que nós temos dessa pandemia, elas têm que ser intensificadas, né? E muitas delas dependem da responsabilidade individual, né? Por exemplo, evitar aglomerações. Essa é uma questão de comportamento, né? Não andar de máscara é uma questão de comportamento. Você está num ambiente que tem gente que não é da sua família, você tem que andar de máscara. Higienização das mãos. Essas medidas todas, elas continuam mais do que nunca importantes e provavelmente elas vão continuar sendo necessárias até o final do ano. E é impopular, ou é pouco... eu sei que as pessoas estão cansadas, mas esse vírus transmite de pessoa para pessoa, a imensa maioria dos casos é de pessoa para pessoa. Então, diminuir a oportunidade da transmissão, que a gente diz reduzir as pessoas circulando quando você está numa fase em que o sistema de saúde não está dando conta, não é só o caminho a seguir, não tem outro caminho.
que não seja diminuir a circulação das pessoas drasticamente para diminuir o número de casos que vão precisar de internação hospitalar. Muito bem, doutora Mariângela Simão, diretora-geral assistente da OMS, responsável pela área de acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos. Muito obrigada pela entrevista aqui à Band News FM. Até uma próxima. Obrigada, um bom dia a todos. Obrigada, bom dia.